Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 6, Irmão e Irmã. Essas medidas prejudiciais para os interesses particulares eram perfeitamente justificadas pelas circunstâncias. Proibição a todos os súditos russos de se ausentarem da província correspondia a impedir que Ivan Orgarev, dado o caso dele ainda estar na Rússia, se pudesse reunir a Feofar Khan, a não ser com grandes dificuldades, privando assim o chefe tártaro de um perigoso auxiliar. Intimação a todos os estrangeiros de origem asiática para saírem da província no prazo de 24 horas, equivalia a limpar completamente a província desses feirantes vindos da Ásia Central e desses bandos de boêmios, de egípcios e de ciganos, que sempre estão mais ou menos em contato com as populações tártaras ou mongólicas. Tanto eram os indivíduos daquela raça, tanto poderiam ser os espiões. A sua expulsão, portanto, era um ato de justificada prudência. Compreende-se, porém, o efeito que deveriam produzir esses dois artigos, com especialidade sobre a cidade de Nizhny Novgorod, mais diretamente lesado pelo rigor do edital. Assim, pois, os nacionais que tiveram negócio a tratar para lá da fronteira siberiana viam-se impossibilitados de sair da província, pelo menos momentaneamente. A redação do primeiro artigo era formal, não admitia a mínima exceção. O interesse dos particulares devia desaparecer em presença do interesse geral. Quanto ao segundo artigo, as suas disposições eram também terminantes. Não abrangia outros estrangeiros que não fossem de origem asiática. Mas, para estes, não se mostra a menor contemplação. Urgia que embalassem as suas fazendas e partissem de novo com elas a caminho de suas terras. Para os saltimbancos e boêmios, que tinham afluído em grande número e que se achavam a 1000 vestas de distância da fronteira mais próxima, esta ordem de expulsão representava a fome e a miséria num prazo limitadíssimo. Por isso, contra semelhante medida de rigor, não faltaram murmurações e gritos de cólera, que só a presença dos cossacos e dos policiais conseguiu a custo reprimir. Pouco tempo depois desta provenção oficial, começava como por encanto desmanchar de tão vastíssima feira. A lona que guarnecia as barracas era cuidadosamente dobrada, apagava-se os fogões das improvisadas casas de pasto, as danças e os cantares cessavam de repente, despediam-se as cordas dos exercícios de ginástica, emudeciam os discursos dos palhaços pauradores, os teatros dos arlequins desfaziam-se aos bocados, e os velhos lazarentos cavalos que puxam nessas moradas ambulantes saíam das cocheiras. Polícias e soldados de chicote na mão ou espada em punho não tinham escrúpulos em derrubar as barracas dos pobres saltimbancos, ainda antes de eles haverem entrouxado suas roupas. Sob a influência dessas enérgicas medidas, era evidente que a feira de Nizhny Novgorod estaria levantada antes da noite, devendo ao movimento da turba suceder-se o silêncio da imobilidade. Como consequência agravante da expulsão, acrescente-se ainda que os diversos grupos de nômades se viam obrigados a emigrar quer para o sul do Mar Cáspio, quer para a Pérsia, para a Tunísia ou para as planícies afastadas do Turquistão. As próprias estepes da Sibéria não lhe eram franqueadas. Os postos militares do Ural e as montanhas que formam como que um prolongamento deste rio opor-se-iam à sua passagem. Era, pois, uma distância de 1000 verstas,
que estes desgraçados tinham a percorrer, antes de pisarem em um solo que lhes fosse mais hospitaleiro. No momento em que o diretor da polícia acabava de ler o edital, Miguel Strogoff sentiu-se impressionado por uma circunstância que subitamente lhe ocorreu. Singular coincidência, pensava ele. Entre esta intimação que expulsa os estrangeiros de origem asiática e as palavras trocadas a noite passada por aqueles dois boêmios de raça cigana. É o pai em pessoa que nos manda para onde queremos ir, disse o homem a sua companheira. Mas este pai não pode ser outro senão um czar. É assim que lhe chamam entre o povo. Como podiam aqueles boêmios prever a medida tomada contra a sua raça? Como foi que a conheceram com tanta antecipação? Aonde será que eles pretendem ir? Aqui está uma gente que não me parece andar de boa fé e que talvez lucre ainda mais do que perca em ser expulso da feira. Será? Estas reflexões, que não deixavam de ser justas, foram sendo prejudicadas por outra que avassalou o espírito de Miguel Strogoff. Esqueceu, pois, os ciganos, as suas ambíguas expressões da véspera e a estranha coincidência que delas resultava com a promulgação do edital. As lembranças da jovem livoniana vieram apagar todas as outras impressões. Está falando muito nela esse capítulo. Já falou várias vezes durante essa história. Aí fica a pergunta, será que ela aparece de novo? Eu estou achando que vai aparecer mais adiante. Pobre criança, clamou ele de repente. Como há de ela agora transpor a fronteira da Sibéria? Efetivamente, a companheira de viagem de Miguel Strogoff era de Riga, na Livônia, e consequentemente russa. Não podia, pois, abandonar o solo da Rússia. A guia que lhe fora concedida antes das recentes medidas já de certo não tinha validade. Os caminhos da Sibéria acabavam de lhe ser fatalmente fechados, e qualquer que fosse o motivo de sua viagem a Irkutsk, semelhante viagem tornava-se de todo impraticável. Era nisto que estava pensando Miguel Strogoff. Antes de se publicar o edital, Miguel Strogoff tinha se habituado à ideia de que, sem denunciar a sua verdadeira posição, sem prejudicar o fim delicado de sua empresa, poderia talvez prestar algum serviço a esta corajosa rapariga. Ou moça. Conhecendo os perigos que lhe pessoalmente esperavam a ele, homem forte e vigoroso, num país que lhe era familiar, calcular os perigos ainda maiores que devia cercar a pobre menina, pois não ia ela para Irkutsk, vendo-se obrigada, como ele, Miguel Strogoff, a também atravessar as forças dos invasores? E se trouxesse consigo apenas os recursos necessários para viajar em condições ordinárias? Como chegaria ao seu destino agora que as circunstâncias exigiam maior volume de despesas? Uma vez que toma a estrada de Bern, tinha dito Miguel Strogoff a si mesmo, é quase impossível que a não encontre no trânsito. Poderei, portanto, vigiá-la à distância, sem olho lhe dar a perceber. E como ela parece ter empenho igual ao meu em chegar depressa a Irkutsk, a sua presença não me causaria de certo a mínima demora. Tinha sido esses os cálculos que Miguel Strogoff fizera anteriormente. Ele vira a possibilidade de se tornar útil e serviçal e, desde este momento, ficar esperando com impaciência que o acaso lhe deparasse o ansejo de praticar uma boa ação. O primeiro artigo do edital vinha agora serrar a jovem livoniana às portas da Sibéria. Tinha de todo prejudicado as íntimas combinações de Miguel Strogoff. Ele pendera a cabeça, triste e desanimado, sentindo com profunda mágoa o obstáculo que se levantava. De repente, como que ferido de um novo pensamento, começou a encarar a situação por um lado inteiramente diverso. Mas agora reparo, disse ele, tudo se pode conciliar ainda e, apreciando ainda melhor as nossas recíprocas condições, reconheço que preciso eu mais da formosa livoniana
do que ela precisa de mim. A sua presença pode servir até para afastar todas as desconfianças sobre o verdadeiro fim da minha missão. No homem que fosse encontrado a percorrer sozinho as estepes siberianas, era fácil suspeitar o correio do imperador. Mas se, pelo contrário, este homem levar a seu lado uma companheira, quem deixará de ver nele o negociante Nicolau Korpanov, que o Podarashna menciona? É tão convincente, pois, que a formosa desconhecida me acompanhe, como é necessário que eu a torne a ver sem demora. Não é natural que de ontem à noite para cá ela encontrasse alguma carruagem que saísse de Nizhny Novgorod, procurando-a, portanto, e que Deus vá na minha guarda. Miguel Strogoff deixou a praça principal da cidade, onde o tumulto provocado pelas últimas medidas tinha chegado ao seu auge. Era um conflito assombroso. Gritos de feirantes e boêmios repetidamente proscritos. Intimações de cossacos e policiais que se viam obrigados a expulsá-los. Durante 9 horas, neste momento, o vapor só largava ao meio-dia. Miguel Strogoff podia ainda dispor aproximadamente de 2 horas. Era tempo de sobrejo para procurar a jovem livoniana e convidá-la a ser sua companheira de viagem. Atravessou de novo a ponte do Volga e penetrou nos bairros da outra parte da cidade, onde a concorrência não era tamanha. Percorreu cada rua de per si. Introduziu-se nas travessas e entrou nas igrejas, refúgio natural de todos os que choram e padecem. Em nenhum desses pontos encontrou aquela que buscava. E contudo, repetia ele, é impossível que já tenha saído de Nizhny Novgorod. Continuemos a procurar. Miguel Strogoff andou assim ao acaso durante 2 horas. Não andava, corria sem descansar, obedecendo a um sentimento imperioso que o impelia, tudo sem resultado. Lembrou-se então que a sua desconhecida talvez ignorasse ainda a publicação do edital, circunstância pouco admissível, porque os ecos daquela violenta e inesperada determinação deviam ter-se logo espalhado pela cidade. Interessado em conhecer as diversas particularidades que se prendessem com a sua viagem, como se poderia admitir que desconhecesse ainda as medidas tomadas pelo imperador de Nizhny Novgorod, medida que tão diretamente lhe diziam respeito? Mas se porventura as ignorasse, era certo que se dirigiria dentro de um pouco para embarcar, expondo-se nesse caso a que algum agente menos delicado lhe proibisse brutalmente a saída. Urgia, portanto, que Miguel Strogoff a encontrasse para lhe evitar aquele violento abalo. As suas indagações foram, porém, inúteis, e não tardou que ele perdesse toda a esperança de a tornar a ver. Davam então 11 horas. Miguel Strogoff, atentando às circunstâncias especiais em que se achava a cidade por efeito do recente edital, julgou conveniente ir apresentar o seu Podashma à repartição da polícia. O edital não podia atender-se com ele, visto que a sua missão estava acima de todos os editais. Entretanto, quis certificar-se de que nenhum obstáculo se opunha à continuação da viagem. Miguel Strogoff tornou, pois, a parte da cidade onde ficam as repartições do diretor da polícia. Havia ali grande afluência e confusão, porque os próprios estrangeiros que deviam ausentar-se eram previamente obrigados a um certo número de formalidades. Sem esta precaução, qualquer russo que estivesse mais ou menos envolvido na insurreição tártara, por meio de um disfarce, poderia ter atravessado a fronteira, o que o edital, sobretudo, tendia a evitar. Expulsavam os estrangeiros, mas ainda assim era preciso que lhes desse licença para saírem. Os boêmios, os vígaros, os ciganos, os arlequins e os saltimbancos de volta com os mercadores da Pérsia, da Turquia, da Índia, do Turquestão e da China inundavam, pois, a entrada e as escadas das repartições de polícia.
Todos se apresentavam porque os meios de transporte tinham escassear de certo em vista da imensa procura por parte desses proscritos de diversos países. E aqueles que não andassem com diligência corriam o risco de não se acharem em condições de sair da cidade dentro do curto prazo que lhes fora marcado. Circunstância que de certo exporia depois alguma intervenção brutal por parte dos agentes da autoridade. Miguel Strogoff, graças ao vigor dos seus punhos, pôde atravessar sem muito custo a porta da entrada. Mas penetrar nas salas e chegar ao alcance dos empregados era a operação muito mais difícil. Contudo, algumas palavras que disse ao ouvido de um polícia e alguns rublos oferecidos a propósito tiveram a influência de o deixar passar sem obstáculos. O polícia, depois de ter introduzido Miguel Strogoff na sala de espera, fora prevenir um empregado superior. Miguel Strogoff não passaria, pois, muitos minutos sem que pudesse regularizar a sua identidade e seguir a sua viagem. Enquanto esperava, lançou os olhos em redor. E que viu ele? Diante de si, entregue uma dor silenciosa e mais desfalecida do que assentada sobre um banco, uma moça que só divisava o rosto, cujo perfil ia desenhar-se na parede. Miguel Strogoff não se enganava. Tinha acabado de reconhecer nessa moça a jovem livoniana que procurava. Ignorando as determinações do governador, ela viera à repartição da polícia para avisar a sua guia. Não lhe a tinha querido receber. Era certo que esta guia autorizava a sua portadora a ir até Irkutsk, mas o implacável edital, anulando todas as autorizações anteriores, cortava à pobre livoniana os meios de se dirigir à Sibéria. Miguel Strogoff, satisfeito do feliz encontro que tivera, dirigiu-se para ela. O rosto desta iluminara-se com um fugitivo raio de luz ao tornar a ver o seu companheiro de viagem. Levantara-se como por instinto, e a semelhança dos náufragos que, quando se julgam perdidos, lançam mão sôfrega de tudo para evitar a morte. Ela ia pedir auxílio ao Miguel Strogoff, quando neste momento o polícia que fora transmitir a recomendação de Miguel Strogoff se aproximava dele, pondo-lhe a mão no ombro. O senhor diretor está à sua espera. Bem, respondeu Miguel Strogoff, e sem dizer uma palavra àquela que havia tantas horas procurava, sem tranquilizar sequer por meio de um gesto ou sinal que poderia arriscar a posição de ambos em semelhante conjectura, Miguel Strogoff apressou-se a seguir o policial por entre a compacta multidão. A jovem livoniana, vendo desaparecer o único homem em que poderia ter esperança de socorro, deixou-se cair novamente sobre o banco. Não se tinham passado 3 minutos quando Miguel Strogoff tornou a aparecer na sala acompanhado de um agente. Trazia na mão um podaroshna que lhe franqueava o caminho da Sibéria. Aproximou-se então da jovem livoniana e estendeu-lhe a mão. Minha irmã, disse ele. A desconhecida compreendera o alcance daquelas 2 palavras. Levantara-se, portanto, sem hesitar, como se obedecesse à súbita inspiração. Minha irmã, repetiu Miguel Strogoff, temos a licença para continuar nossa viagem até Irkutsk. Queres vir? Quero, meu irmão, respondeu ela, colocando a mão entre as mãos de Miguel Strogoff. E ambos saíram da repartição da polícia. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um capítulo e até logo!